Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Está no ar mais um vídeo do Arquivamente. Hoje eu quero te convidar para ouvir duas histórias que possuem muitas semelhanças. E aí, a vida imita a arte ou seria a arte que imita a vida? A primeira história é a de Ivo e Cida, um casal de sócios e amantes que, entre outras atividades cotidianas, ganhavam a vida executando esquemas de fraude. Descobertos pela Polícia Federal, os sócios são então intimados a colaborar mediante chantagem em uma investigação contra uma organização criminosa. O chefe da operação da Polícia Federal, agente Ricardo, movimentava as investigações através do Ivo e da Cida, infiltrados. Conforme aumentava o número de envolvidos e informações, o agente Ricardo mudava de ideia sobre o alvo das investigações e o método utilizado. Uma série de acontecimentos motivou o agente a direcionar a investigação ao prefeito Camilo, da cidade de Nova Iguaçu. Empolgado com seu plano megalomaníaco, Ricardo acreditava que, ao envolver alguém de reputação ilibada, a operação teria grande repercussão e ele seria reconhecido como um herói pela sociedade. Dessa forma, estabeleceu uma narrativa e instruiu Cida e Ivo a induzir o prefeito ao erro. Ivo e sua esposa, Rosalie, se aproximaram da família de Camilo. É bom ressaltar que sua esposa não estava ciente da participação de Ivo em uma operação. Apesar da relação de amizade, Ivo tinha a função de atrair Camilo para um esquema para incriminá-lo. O prefeito não estava ciente dessas intenções. Tratava-se de alguém realmente comprometido com seu trabalho, preocupando-se com a população e o desenvolvimento da cidade. Em um encontro marcado para que Camilo, que insistia que não gostaria de participar de nenhuma negociação ilegal, para que ele conhecesse um suposto empresário interessado em investir no desenvolvimento da cidade, o prefeito foi filmado junto a um empresário que lhe oferecia dinheiro em troca de favores políticos. Preso, teve sua carreira política e reputação destruídas. A segunda história é de Tony, um empresário que decide denunciar, em entrevista para o jornalista Joaquim, transmitido na TV, que trabalhou como agente infiltrado para o ex-juiz e posteriormente ministro Sérgio. Acusado de ter cometido fraudes no consórcio nacional Garibaldi, Tony alega ter passado por mais de 20 anos prestando esse serviço de infiltrado em troca de favorecimentos em seus processos judiciais. O empresário acusa o ex-juiz, líder de uma suposta organização criminal envolvendo outros membros do tribunal de sua região, a atuar se utilizando de tortura psicológica, coação de réus, manipulação de provas e testemunhos, além de chantagear instâncias judiciais superiores. Tony relata ter sido obrigado a fazer delações de figuras que supostamente dificultavam os procedimentos ilegais do agora senador Sérgio. Essas delações eram combinadas, e o ex-juiz estabelecia como e o que Tony deveria falar de forma a corroborar com a versão desejada pela acusação. Ele era instruído a trazer informações comprometedoras para chantagear, além de fazer gravações ilegais e clandestinas. Nessa entrevista, Tony diz ter prestado depoimento à juíza Gabriela, contando sobre os abusos de Sérgio, mas que ela não teria tomado nenhuma providência. Diz também estar à disposição da justiça para prestar depoimentos e para entregar as provas do que viveu. As duas histórias se cruzam em alguns elementos. Ambas têm figuras de autoridade se utilizando de uma série de decisões arbitrárias com o objetivo de forçar uma narrativa de heróis anticorrupção. Soma-se ao segundo caso ainda o fato de que a justiça é cega, ou seja, a função de um juiz é de julgar de forma imparcial e não comandar investigações ilegais e desonestas com interesses escusos. Nessas histórias hipotéticas, o personagem do agente federal e o personagem do juiz corromperam processos legais, pois parte dos documentos gerados durante seus trâmites, embora sejam à primeira vista considerados documentos autênticos e com presunção de veracidade, com a inclusão do contexto e com provas apresentadas, possíveis informações adulteradas surgem.
O resultado é a de uma produção de documentações não autênticas e não verídicas, mas que, pela sua imparcialidade, podem vir a servir no futuro dessas histórias hipotéticas como prova das ilegalidades cometidas, caso comprovadas. Agora, para finalizar a primeira história, foi um resumo do filme American Hustle, ou Trapaça na versão brasileira do título. Esse filme é do ano de 2013. Já a segunda história, bom, ela certamente poderia estar presente na aclamada série chamada Brasil. Comentem aqui embaixo o que acharam do vídeo e das histórias. Gostaria de complementar com outras considerações? Fique à vontade. Até a próxima!